Oi, eu sou Silvana. Eu participo do Celebrando a Recuperação da Primeira Igreja Batista do Retiro. E nesse tempo de pandemia, os nossos encontros presenciais nós não podemos fazer. Então, todas as segundas-feiras nós temos trazido temas que normalmente nós estudaríamos juntos lá nas nossas reuniões do Celebrando a Recuperação. E eu gostaria que você fosse o nosso convidado e estivesse uma noite conosco quando nós pudermos retornar. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre qual é o seu padrão. O que seria isso, né? Qual é o seu padrão? O termômetro, nesses últimos meses, tem sido um instrumento muito utilizado. Você vai num shopping, tem uma pessoa que vai aferir a sua temperatura e descobrir se você está com uma temperatura adequada, que não demonstra que você está com algum tipo de problema de saúde para você poder entrar no shopping. Você chega no culto, também tem uma pessoa com um termômetro para aferir a sua temperatura, para saber se você pode entrar, se está tudo bem, se você está dentro de uma temperatura normal. Mas o que seria o termômetro nesse momento? É um instrumento que mede a temperatura corporal, joga isso numa escala e nós temos um padrão. Nós poderíamos falar que hoje uma temperatura de 36 graus Celsius é uma temperatura normal, uma pessoa está saudável, não está doente, então é uma temperatura normal. Então, o termômetro tem uma temperatura em graus Celsius. São os termômetros que normalmente a gente conhece, que temos na nossa casa ou no hospital. Mas se nós jogarmos essa temperatura num outro padrão, em graus Fahrenheit, nós teremos outro número informando a temperatura de 36 graus, que seria 96,8 graus Fahrenheit. Mas o que tem a ver isso com a nossa meditação de hoje? Sim, tem muito a ver com a nossa meditação de hoje. Porque o termômetro em graus Celsius é um padrão, em graus Fahrenheit é outro padrão. E qual seria o padrão para medir a sua vida? Dependendo da escala que você jogar a temperatura, você pode estar com 36 graus Celsius ou 96,8 graus Fahrenheit. Então, qual seria o nosso padrão? Qual seria o padrão da nossa vida? Você pode pensar assim, eu gosto do determinado artista, ele seria o meu padrão. Eu gosto das atitudes do meu pai e da minha mãe, esse seria outro padrão. E você, no longo da sua vida, você vai escolhendo os padrões que você vai medindo o seu desenvolvimento. Muitas pessoas usam todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo usa. Esse é um outro padrão. Mas eu quero te falar de um padrão que é Jesus Cristo. Esse é o nosso melhor padrão. Em Mateus 11, 29, Jesus diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. O próprio Jesus fala: faça de mim o seu padrão, sejam meus seguidores. Hoje em dia está em moda. Eu sigo um, sigo outro. Mas o nosso padrão sempre deve ser Jesus Cristo. Quando alguém fala assim, mas todo mundo faz,
Será que esse todo mundo, Jesus estaria dentro desse grupo de todo mundo que estaria fazendo certa atitude que você gostaria de fazer também? Se ele é o nosso padrão, nós devemos tê-lo sempre como parâmetro, como medida. Porque se eu tenho um bom padrão, que é Jesus, eu vou ter 36 graus. Mas se eu mudo esse padrão, eu estou mudando a minha escala de comparação. E eu posso não ter mais o descanso que ele mesmo fala em Mateus 11, 29. Vocês encontrarão descanso. Um dos padrões que Jesus coloca nesse versículo é bondade e humildade. Será que esses são padrões que você leva para a sua vida? Será que esses são padrões que eu trago para a minha vida? Eu tenho buscado ser uma pessoa boa e uma pessoa humilde? Isso são os parâmetros que Jesus vai deixando para nós em cada versículo, em cada atitude dele na palavra de Deus. Em Lucas 2,52, fala assim: porque Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E em 2 Pedro 3,18, fala assim: porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que buscar crescer em graça e em conhecimento. Conhecimento de tudo que possa te fazer crescer, da palavra de Deus, de bons livros, de boas meditações, e na graça, crescer diante de Deus, para que Deus possa olhar para você e falar como ele falou quando Jesus foi se batizar. Em Mateus 3,17, Deus aprecia as atitudes e obediência de Jesus e diz assim: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Como seria bom, como seria prazeroso se Jesus olhasse para as nossas atitudes e falasse assim: esse é o meu irmão querido, que me dá muita alegria. Mas para que isso aconteça, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que exercitar a palavra e crescer em graça diante de Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor Jesus, obedecer às Escrituras para crescer em graça diante de Deus e dos homens. Concluindo, eu quero dizer que se nós tivermos Jesus como nosso padrão, obedecendo a palavra, nós temos o melhor parâmetro que nós poderíamos buscar na face da terra: as atitudes e a obediência de Jesus. Pense nisso. Tenha para você padrões elevados. Busque padrões elevados para você fazer igual, para você ter os parâmetros das suas atitudes da sua vida. Em Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos para nós, planos elevados para a nossa vida. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Se você se identificou com esse tema, fique de olho. Todas as segundas-feiras nós temos uma meditação do Celebrando a Recuperação. Nos siga no Instagram e no Facebook. Obrigada.